Como está? Bom dia. Está Bom dia. a ver-nos e a ouvir-nos? Estou. Consegue-me ouvir? Está. Viva, muito Bom bem. dia. Bom dia. Sra. Dona Catarina Prado e Castro, Exatamente. primeira peticionária. Muito Sim. bem. Então, vamos dar início à audição dos peticionários. Como julgo que já foi informada, nós teremos um momento inicial de 10 minutos para a primeira peticionária, neste caso conosco aqui em videoconferência, a apresentar o objeto da petição. Depois, cada grupo parlamentar terá 3 minutos e, no final, terá mais 10 minutos para responder às questões. Portanto, a resposta será sempre na intervenção final, uma resposta conjunta. A petição é a petição número 4/16ª sessão 16ª legislatura, primeira sessão legislativa, contra a excessiva digitalização no ensino e a massificação dos manuais escolares. Temos então connosco a Sra. Doutora Catarina Prado e Castro, a quem dava a palavra de seguida. Muito obrigada. Bom dia. Eu, antes de começar, gostaria de perguntar se é possível usar um pouquinho mais de tempo no início e depois ficar com menos tempo no final. Ou seja, 12 minutos, 13 no início e depois reduzia-se um bocadinho no final. É possível fazer isso? Bem, eu pergunto aos grupos parlamentares, não põem objeções? Sim, é possível então. Ok, pronto, obrigada. Bom dia a todos, então eu sou a Catarina Prado e Castro, autora e primeira subscritora da petição contra a excessiva digitalização no ensino e a massificação dos manuais escolares digitais. Eu sou bióloga, investigadora e professora e desde que sou mãe uma cidadã preocupada com o uso excessivo de ecrãs nas crianças e jovens. Esta inquietação começou há vários anos quando me apercebi do poder aditivo dos jogos de computador nas crianças. Nas minhas próprias e noutras, algumas a quem os pais permitiam já desde muito pequenas passarem várias horas diárias agarradas a ecrãs. A passagem para o 5º ano do meu filho mais velho agudizou a minha preocupação ao observar a óbvia perturbação da interação social das crianças devido à presença de smartphones nas escolas e que, qual não foi o meu espanto, se podiam usar livremente. Diversos episódios da realidade escolar dos meus filhos despertaram em mim, além de muita preocupação, interesse científico no assunto. Rapidamente percebi que as minhas percepções dos malefícios do uso de ecrãs eram fundamentadas e suportadas por cada vez mais estudos científicos credíveis. Quando refiro a ecrãs, a preocupação é essencialmente com a internet, jogos, redes sociais, vídeos, violência e pornografia, disponível a partir de qualquer dispositivo e que a maioria das crianças, infelizmente, atualmente, tem acesso desde demasiado cedo. Obviamente, vivemos numa época de grande evolução tecnológica e a internet foi das melhores coisas que surgiram nos últimos anos. Não há dúvidas sobre isso. No entanto, o uso sem restrições de toda a internet está a trazer graves prejuízos para a saúde física e mental das crianças e jovens. Os estudos sobre o uso excessivo de ecrãs apelam a que se estabeleçam medidas protetoras da saúde das crianças e adolescentes. A OMS e a Unesco já emitiram recomendações e fizeram apelos. A sociedade não pode continuar indiferente ao aumento nunca antes visto de problemas de saúde mental, adição a jogos, ansiedade, depressão, distúrbios alimentares, automutilação e suicídio nas camadas mais jovens. É uma realidade, está a acontecer e já ninguém duvida, pois tem sido amplamente noticiado. Governantes atentos têm de ser capazes de tomar medidas perante as evidências de um novo problema de saúde pública que afeta crianças e jovens. Bem, toda esta introdução para explicar o contexto geral do uso excessivo de ecrãs, que está profundamente ligado à adoção de manuais digitais nas escolas. A minha decisão de escrever a petição foi fruto do contacto direto com este projeto piloto como mãe e da percepção do enorme desagrado com esta experiência transversal a alunos, pais e professores. A adoção de manuais digitais nas escolas públicas portuguesas através do projeto piloto Manuais Digitais do Ministério da Educação está agora no 4º ano de implementação. Foram abrangidas este ano mais de 23 mil crianças do 3º ao 12º ano de 160 escolas piloto. O uso de recursos tecnológicos na escola em espaço de aprendizagem específico, nas disciplinas de TIC e OD, por exemplo, e como complementa a aprendizagem nas diferentes disciplinas, é indispensável hoje em dia e é benéfico. Não é necessário argumentar sobre as óbvias vantagens dos meios digitais disponíveis atualmente, pois todos nós as reconhecemos. No entanto, a adoção de manuais digitais, ou seja, a total substituição dos livros em papel por computadores e tablets, acarreta vários problemas relacionados com a aprendizagem e a saúde dos alunos que estão a ser cobaias deste projeto.
Os motivos fundamentais são então os seguintes. São questões que se prendem com a aprendizagem. Portanto, toda a evidência científica converge na superioridade do papel e da escrita nas aprendizagens. A leitura em papel e a escrita à mão promovem a retenção do conhecimento e a memorização. Pelo contrário, o digital promove uma leitura superficial e penaliza grandemente o treino da caligrafia e motricidade fina, particularmente nas crianças mais pequenas. O suporte digital favorece a distração, que, como sabemos, é inimiga da aprendizagem. O dispositivo onde as crianças têm os livros por onde devem estudar é o mesmo onde estão os jogos, vídeos e as redes sociais que comprovadamente lhes causam dependência. As crianças terão capacidade de se autorregular de forma a afastarem-se dessa óbvia e inevitável distração, particularmente em casa? Os psicólogos dizem-nos claramente que não se conseguem autorregular como nós, adultos. E nenhum pai fica descansado ao mandar estudar o filho, seja criança ou adolescente, pelo ecrã, onde está tudo aquilo que o distrai e o vicia. Dentro das questões de saúde temos vários aspectos. Quero realçar que todos eles estão cientificamente estudados e devidamente publicados. O excesso de tempo em frente a um ecrã é responsável pelo aumento exponencial da miopia em idades cada vez mais jovens. O excesso de tempo em frente a um ecrã aumenta a sensação de mal-estar de crianças e jovens. Sabemos que a saúde mental das novas gerações está seriamente prejudicada, com graves problemas que já referi há pouco, problemas estes comprovadamente relacionados com o uso de ecrãs. Com este projeto, em vez do número de horas em frente a ecrãs ser reduzido, como recomendam neurocientistas, oftalmologistas, psicólogos e professores, a escola está a aumentá-lo exponencialmente. Outro fator de enorme preocupação é que este projeto potencia a navegação online sem supervisão. Estas crianças estão ainda mais expostas aos riscos das redes digitais e a conteúdos e sites inapropriados para a sua idade. Sendo que aqui, ao contrário dos smartphones, os pais não têm a opção, consoante a sua consciência, de lhes dar ou não dar. É uma imposição para muitas crianças e os seus pais a partir dos 7, 8 anos. Ainda mais, algo gravíssimo é que muitos destes computadores e tablets não têm qualquer filtro para conteúdos de adultos, o que significa que as crianças estão completamente desprotegidas, podendo aceder a tudo. Sabemos que atualmente a maioria das crianças com 10 anos já assistiu a pornografia e tem o primeiro contacto entre os 8 e os 10 anos, muitas vezes de forma involuntária, o que é altamente perturbador. Este projeto só vem agravar esta infeliz realidade. Enquanto não houver mecanismos de verificação da idade das crianças que acedem a um mundo de sites na internet, só de pornografia existem 800 milhões, segundo notícia do Expresso há dias, há que adiar, supervisionar e limitar o uso da internet. Os pais têm a obrigação de o fazer e as escolas também. Sobre os exemplos que temos de fora, portanto, como todos sabemos, países como a Suécia, com 15 anos de experiência no digital, reintroduziram os livros no seu sistema de ensino, nomeadamente devido ao déficit expressivo na leitura e escrita dos alunos. Como se não nos bastassem todos estes problemas elencados até agora e que bastariam para não querermos manuais digitais, falta dizer que a operacionalização deste projeto na escola pública tem sido desastrosa. Crianças e professores relatam problemas diversos, desde a internet lenta ou que não funciona, recursos digitais que não funcionam. Há uma grande perda de tempo de aula em tentativas de resolver problemas técnicos. Os técnicos de informática são escassos, o que faz com que alunos com avarias nos computadores possam estar imenso tempo sem eles. As empresas que os fornecem não prestam apoio técnico, as escolas não têm verbas para os reparar e os custos acabam por ser cobrados aos pais. Há escolas com 50% dos pais a reportar problemas com o kit digital, o que implica que há sempre uma enorme quantidade de alunos sem os seus computadores ou tablets funcionais, significando que não conseguem aceder aos manuais. Nesta escola digital, onde faltam computadores, técnicos de informática e a rede de internet não funciona devidamente, ainda há dias foi noticiado que no final de maio a generalidade dos alunos ficaram sem internet nos seus computadores após fim de contratos com as operadoras. Isto no arranque das provas da frição em formato digital. Isto em alunos que usam manuais digitais e ainda com aulas e testes a decorrerem, simplesmente deixaram de ter acesso aos seus meios de estudo. Este modelo de ensino digital, por si só, mas ainda mais mergulhado em problemas operacionais, arrasa com o direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar, artigo 74 da nossa Constituição, criando profundas desigualdades nas aprendizagens entre alunos que estão abrangidos pelo projeto piloto e os que não estão. Não é possível confiar neste modelo de ensino digital, quando nunca foram apresentadas evidências científicas de vantagens dos manuais digitais para a aprendizagem, quando parece ser ignorado o impacto negativo da distração, quando não é avaliado o impacto desta nova realidade na saúde dos alunos, quando são entregues a alunos menores equipamentos sem filtros que minimizem a sua exposição a conteúdos inapropriados para a idade, e algo incompreensível. É a continuação, ano após ano, deste projeto piloto sem que haja relatórios divulgados sobre o seu sucesso. Só sobre o primeiro ano de projeto piloto de manuais digitais foi produzido um pequeno relatório. Em 2021,
Nesse relatório já é relatado que 62% dos pais e 71% dos professores davam nota negativa ou tinham dúvidas relativamente ao projeto. 58% dos alunos mais velhos também revelavam desagrado ou dúvidas perante o mesmo. Na total ausência de mais dados publicados pelo Ministério da Educação sobre a evolução do projeto piloto, o Movimento Menos Ecrãs Mais Vida, de que sou uma das fundadoras, elaborou um inquérito nacional sobre as percepções dos encarregados de educação de alunos integrados no projeto piloto de manuais digitais. Este inquérito decorreu de fevereiro a maio de 2024. Os resultados foram enviados ao Ministério da Educação, Ciência e Inovação e também já foram divulgados pelos mídias. Os resultados foram muito expressivos, com 90% dos encarregados de educação a preferir os manuais em papel por permitirem uma maior concentração no estudo. Apenas 8% referiu preferir os manuais digitais. A maioria dos encarregados de educação indicaram que os seus educantes aprendem pior quando estudam com manuais digitais, retêm menos informação. E, globalmente, 85% dos encarregados de educação estão insatisfeitos com o projeto piloto e gostariam que o mesmo terminasse. Apenas 15% dos encarregados de educação têm, em 2024, uma percepção positiva. Relativamente aos docentes, estamos em fase de conclusão do inquérito também. Os resultados preliminares que temos, que na verdade já são praticamente finais, só que ainda não tivemos tempo de os divulgar, e vamos divulgá-los de forma completa, provavelmente para a semana, revelam igualmente uma esmagadora maioria de docentes insatisfeitos com o projeto piloto de manuais digitais. Apenas 5% dos docentes participantes estão convictos que os manuais digitais são uma melhor opção que os livros em papel. A perda de tempo de aula com problemas técnicos, as avarias que fazem com que os alunos não tenham os computadores e as distrações dos alunos com a internet são problemas instalados nestas escolas. Há docentes que deixaram de usar os manuais digitais e passaram a usar fotocópias do manual, de modo a uniformizar o acesso aos materiais. São relatadas dificuldades várias, desde a impossibilidade em escrever no ecrã, o que dificulta o raciocínio em várias disciplinas, a saturação e dores de cabeça que os alunos demonstram, a dificuldade em estudar, etc. 88% dos docentes está insatisfeito com o projeto piloto de manuais digitais e gostaria que este terminasse. Os alunos, por sua vez, também querem ser ouvidos. Uma aluna de 12º ano escreveu uma petição, que provavelmente conhecerão, intitulada Recursos Digitais Sim, Manuais Digitais Obrigatórios Não, a expor de forma muito clara o desagrado com a mudança para o digital. Desconstrói muito bem a questão do impacto ambiental, porque depois é vendida a ideia do digital ser mais ecológico que o papel, quando isso é totalmente falso. Relata também uma série de dificuldades que sentem em fazer apontamentos, no fundo a estruturar e a organizar o seu estudo, mencionando o problema da distração sempre presente no ecrã. Afirma categoricamente que os aspectos negativos dos manuais digitais superam e muito os positivos. É pedido o fim não só dos manuais digitais, mas também das provas e exames digitais, tal como também temos uma petição de um aluno do 9º ano que já o fez há uns meses atrás. Da Ilha da Madeira, também temos notícias de alunos que discursaram no Parlamento Jovem Regional da Madeira em prol de uma escola mais livre de tecnologia. Estes alunos, que usam manuais digitais desde 2018, dizem que, do seu ponto de vista, apesar de todos os benefícios que as novas tecnologias disponibilizam, o fator da distração consegue sobrepor-se a todos os outros fatores positivos. Queria também referir que nos Açores foi entregue há dias uma petição pelo regresso à utilização dos manuais em papel e utilização de tablets e computadores como recurso de apoio. Esta petição já conta com mais de 2.300 assinaturas. Estou quase a terminar. Voltando ainda aos alunos, os mais novos não gostam de manuais digitais. Dizem aos professores que gostavam de ter livros. Em casa, os pais não têm paciência, e é esse o termo, entre dispositivos que funcionam mal, lentos a chegar aos conteúdos, isto quando o computador ou o tablet ainda funciona. A paciência é realmente muito pouca, com o tempo que se gasta, ainda mais num projeto em que não se acredita. E ao sabermos também que seria muito mais simples, saudável, eficaz, ecológico e barato, abrir um livro. Genérica e transversalmente a todos os implicados neste projeto há a percepção de que o digital deve ser um auxiliar, mas nunca a ferramenta principal. São gastos milhões em computadores, tablets, software e serviços de empresas de tecnologia sem que haja evidências científicas de que estas medidas de transição digital sejam benéficas para os alunos. No entanto, existem as evidências dos muitos prejuízos. E estou mesmo a terminar. Ao fim de 4 anos, é difícil encontrar quem tenha opiniões positivas sobre o projeto piloto de manuais digitais e o descontentamento é cada vez mais evidente nas escolas. Concluindo, a imposição de manuais digitais é inaceitável quando não há motivos pedagógicos, nem de saúde e muito menos ecológicos para esta mudança. Esta é a minha leitura sobre este tema, apoiada por 5.897 subscritores da petição à data de hoje. Obrigada. Eu não estou a ouvir. Não consigo ouvir. Sim. Obrigada. Muito obrigada. Está a ouvir-me agora? Uhum. Sim.
Relativamente ao tema que expõe, que é objeto da petição, vamos ouvir então agora os grupos parlamentares e no final a Sra. Catarina terá então a oportunidade de responder em cerca de 8 minutos, 7, 8 minutos. Pelo grupo parlamentar do PSD, vai usar da palavra, pelo PSD, quem é? Muito obrigada, Sra. Presidente. Nossa deputada Ângela Almeida. Muito obrigada. Muito bem. Vamos ouvir então a Sra. Deputada Ângela Almeida. Faça favor. Muito bom dia a todos. Queria saudar os peticionários pela iniciativa de trazerem a esta Assembleia, e nomeadamente a esta Comissão, este assunto que tão bem conheço na primeira pessoa. O grupo parlamentar do PSD considera que este assunto é de grande importância e é, no nosso entender, um assunto que deve ser uma preocupação de todos, e nomeadamente desta Comissão. No entanto, o nosso governo atual tomou uma iniciativa que o PSD acompanha, que o grupo parlamentar do PSD acompanha, no facto de ter optado por realizar os exames em formato de papel, evidenciando efetivamente essa preocupação e essa atenção face ao que está aqui de alguma forma exposto. Não devemos também, neste processo, esquecer os agrupamentos de escola e os seus projetos educativos, porque, como sabem, há a autonomia dos agrupamentos que deverão também ser tidos em conta, e também a questão das infraestruturas. Como disse, e bem, as infraestruturas e a rede da internet é algo que não é um bem que todos possamos dispor da mesma forma, e no âmbito também da descentralização da educação, sabemos que a responsabilidade das infraestruturas agora das nossas autarquias, elas também deverão ter uma palavra a dizer sobre isso. No entanto, não podemos também esquecer que, sendo a escola um elevador social, ela tem que ser igual para todos. E, por isso, nesse processo de igualdade, é entendimento do grupo parlamentar do PSD que deverá haver uma mitigação daquilo que são as assimetrias do nosso território português, e nomeadamente a nível de internet, para, efetivamente, podermos ter aqui um processo que sirva a todos. Obviamente que este processo, o grupo parlamentar está a acompanhar o processo a nível nacional, como não podia deixar de ser, e agradece todas as informações que foram trazidas e que serão também uma referência no trabalho que iremos desenvolver com o Governo nesta matéria, partilhando também essa preocupação e estando despertos para aquilo que vai acontecer e que vai acontecer, nomeadamente, no próximo ano escolar. Muito obrigada, senhora. Muito obrigada. Pelo grupo parlamentar do PS, será o Sr. Deputado Miguel Cabrita. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, senhores deputados. Saudar a petição, a iniciativa, saudar os peticionários e agradecer também, acima de tudo, esta oportunidade para ouvir as razões daqueles que se dirigem ao Parlamento. Estas são matérias da maior relevância, que têm implicações muito profundas, como aliás todas as questões que estão relacionadas com o digital e com a digitalização, envolvem mudança, inovação, transformações, sem dúvida, como foi aqui referido, um potencial imenso, mas ao mesmo tempo riscos que estamos ainda a compreender na totalidade e impactos que estão a ser conhecidos. Agora, há um primeiro ponto que gostaríamos de referir, que tem a ver com o facto desta intensa digitalização fazer parte de uma transformação estrutural a ocorrer nas nossas sociedades, e precisamos de nos preparar para a enfrentar. Isto é verdade em muitas esferas da sociedade, é também verdade na educação, mas de facto parte da preparação que temos que fazer está implicada no facto de termos de estar bem conscientes dos riscos e de perceber como é que podemos minimizar os riscos que também existem e que estão associados a estes processos. E, de facto, não é por acaso que na área da educação estas questões têm vindo a ser acompanhadas intensamente, com um debate social, político, um debate também científico, mas também nas políticas públicas e no Parlamento,
e a capacitação dos jovens para o uso do digital, seja por via da incorporação de tecnologias nos processos de aprendizagem ou no uso de materiais pedagógicos digitais, é algo sobre o qual temos de refletir e é um debate no qual está incluída esta questão de digitalizar em todo ou em parte os manuais escolares. E este ponto é, de facto, um ponto particularmente crítico. Eu recordo, aliás, que já têm existido outras iniciativas e discussões e mesmo petições que têm chegado ao Parlamento. Recordo recentemente o debate sobre a regulação do uso de telemóveis, smartphones e outros aparelhos tecnológicos nas escolas. É um debate mais amplo, um debate diferente deste debate sobre os manuais escolares especificamente, mas ainda assim dentro destas questões. E no que toca à petição em curso, além de sublinhar a sua relevância, eu gostaria, além do mais, de referir a questão do projeto piloto que foi aqui amplamente referida. A petição faz uma apreciação claramente negativa, os peticionários fazem uma apreciação negativa das consequências, não apenas de uma futura generalização, mas também para os atuais abrangidos. Também uma apreciação negativa sobre as condições em que está a decorrer o projeto piloto, e estes são dois pontos diferentes, o projeto piloto e a questão da generalização. Eu gostaria, aliás, de referir que é importante que existam projetos piloto sobre diferentes áreas. Alguns dos projetos piloto que têm existido na educação abriram caminho a mudanças importantes, mas eles têm que ser avaliados, e é isso que neste momento está em causa, e gostaria de sublinhar este ponto. É fundamental que exista uma avaliação deste projeto piloto, que envolva todos os agentes, os pais, os alunos, as escolas, os professores, e também, naturalmente, recorrer aos resultados de experiências similares que, eventualmente, outros países tenham já prosseguido. Neste âmbito, e sem tomar aqui nenhuma posição, e para concluir, Sra. Presidente, sem tomar nenhuma posição definitiva, nem a título pessoal, que não farei sentido, nem em nome do PS, entendemos que esta reflexão tem muitas variáveis, poderá ser diferente consoante as idades de que estamos a falar, poderá ser diferente consoante os contextos escolares de que estamos a falar e, desde logo, os contextos sociais também e as condições, quer familiares, quer das pessoas, pelo que é necessário avaliar profundamente e cuidadosamente todas as dimensões em análise. Em qualquer caso, enquanto o projeto dura, é importante que as condições sejam adequadas e, portanto, as questões que foram aqui relatadas penso que devem ser aferidas e corrigidas, até para que se possa retirar conclusões do projeto que tem estado em curso com segurança. Finalmente, deixar uma mensagem clara para o PS, estas são questões da maior delicadeza, estaremos atentos a todos os desenvolvimentos, temos todo o interesse em conhecer os materiais que a peticionária aqui referiu, e a nossa posição é de que só se deverá avançar nesta direção mediante conclusões sólidas e seguras de que os benefícios eventuais do uso de manuais escolares digitais superam os seus prejuízos, mas esta demonstração deve ser feita e, portanto, há aqui uma avaliação que tem que ser prosseguida. Muito obrigada, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado José Carvalho. Faça favor. Bom, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Doutora Catarina Prado Castro, primeira peticionária. Antes de mais, duas palavras muito simples. Parabéns por um lado e obrigado por outro. Parabéns pela iniciativa e obrigado pela disponibilidade em nos trazer aqui esta petição e estas preocupações. Agradecemos desde já, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, aos senhores peticionários a petição que aqui nos trazem contra a massificação da digitalização do ensino, com particular enfoque nas questões dos manuais escolares digitais. No entender do Grupo Parlamentar do Chega, esta petição merece naturalmente toda a relevância e pertinência num contexto onde o conceito de transição digital é tantas vezes sujeito a más interpretações ou abusos. Contudo, antes de avançarmos, e se nos permitem uma nota, até para os eventualmente mais distraídos, é preciso conhecer as escolas por dentro, ouvir os professores, ouvir os alunos, ouvir os funcionários, as famílias, a comunidade escolar e todos quantos fazem acontecer a escola. Afinal, para os mais distraídos também, não se governa a escola caminhando contra a escola e contra quem a faz acontecer. É preciso conhecer as escolas por dentro e o Chega, nesta matéria, conhece as escolas e, mais do que isso, frequenta-as. O Chega está nas escolas, frequenta as salas de aula, frequenta as salas de professores, os conselhos de turma, as reuniões de grupo e departamentos, as reuniões da EMAE, as reuniões do Conselho Pedagógico, as reuniões do Conselho Geral, etc. O grupo parlamentar do Chega é constituído por professores de sala de aula e das 5 dezenas de deputados, mais de uma dezena são professores de sala de aula. Regressando à petição, pensamos que será unânime entre todos a importância de capacitar as nossas crianças e jovens com as competências que lhes permitirão enfrentar um dia no mercado de trabalho, o desenvolvimento tecnológico e as mudanças operadas pelo digital. Contudo, para alguns, e como também já o percebemos, parece que a digitalização é ou foi
a mágica solução para resolver todos os problemas do ensino e da sala de aula. Perante qualquer problema da sala de aula, salta da cartola a palavra digitalização. Falamos em indisciplina e violência, surge a magia da digitalização. Falamos em excesso de burocracia nas escolas, aparece a digitalização. Falamos em sofrimento físico, psicológico e burnout dos professores, ouve-se logo a palavra mágica da digitalização. Falamos em maus resultados escolares dos alunos, salta logo a digitalização para a conversa. Ouvimos isto há anos. A digitalização parece ser uma espécie de milagrosa solução para tudo. O problema, como sabemos, e especialmente para quem conhece as escolas, é que não é e está longe de o ser. Contudo, tal percepção não nos impede de reconhecer o óbvio, é que estamos absorvidos pelas tecnologias e isto é uma evidência. Querer remar contra elas é como quase que querer viver sem roupa no meio da cidade e isso também não é possível. Dito isto, importa perceber que o digital deve usar-se quando necessário e quando oportuno. Nem de mais, nem de menos, com moderação. E nesse aspecto urge de facto uma integração digital e uma educação digital. Queremos tecnologias nas escolas, mas os alunos têm os computadores avariados, faltam tomadas para carregar as baterias, a internet é inexistente ou lenta, tal como disse aqui a doutora Catarina Castro. Queremos tecnologias nas escolas, mas os computadores estão avariados. Este é um problema que se ouve a toda a hora e a todo o instante. Parece-nos relevante assinalar aqui o facto deste projeto piloto dos manuais escolares estar em completa contratendência com aquilo que os estudos científicos mais recentes nos dizem e a prática empírica dos países onde tal experiência foi feita nos revela. O caso da Suécia é, neste âmbito, paradigmático, tal como a doutora Catarina Pradi Castro é que o referiu amplamente na sua intervenção inicial. Reconhecendo-se a relevância da escrita em papel para as aprendizagens e para a retenção do conhecimento, e após notar-se como em idades mais pequenas o ato de treinar a caligrafia é potenciador de uma maior destreza e motricidade fina, a Suécia não teve problema rigorosamente nenhum em abolir os manuais escolares e regressar ao papel. E é justamente sobre a ação... Eu percebi que está a terminar, muito bem. Pronto, nesse caso então o Chega, portanto, até porque o tempo está a terminar, portanto, percebemos também, se me permitem, que a implantação do projeto para-se com óbvios problemas funcionais, até em todos os problemas que aqui foram apresentados e amplamente apresentados aqui pela doutora Catarina Castro e na vossa petição. E, portanto, dizer que no vosso relatório, e passo a citar, se me permitem, os encarregados de educação e os alunos foram chamados a avaliar o projeto piloto através de questionários, mas até hoje esses resultados nunca foram divulgados, fim de citação. Parece-nos estranho esta ocultação e, na vossa perspectiva, e se nos permitem as questões, porque é que consideram que o Executivo anterior omitiu, ou aparentemente omitiu, os dados desses inquéritos e se consideram ainda que seria pertinente que fossem publicados? Finalmente, e para terminar, dizer que as vossas preocupações expressas igualmente por psicólogos, oftalmologistas, neurocientistas, merecem-nos naturalmente a nossa maior atenção e por isso mesmo apresentaremos um projeto de resolução pela cessação deste projeto político, deste projeto piloto, peço desculpa, e pelo regresso aos manuais em papel, bem como recomendaremos ao atual Executivo a publicação dos dados acerca da execução desse projeto nas escolas. Dados que avaliem todos os intervenientes do projeto, professores, alunos, famílias e, portanto, e termino, se me permitem, da mesma forma que iniciei, com as duas palavras de parabéns por um lado e obrigado por outro. Obrigada, Sr. Deputado. Excedeu muito o tempo. Sim, Sr. Deputado Pedro Del... Peço imensa desculpa. O Sr. Presidente tem que conduzir os trabalhos de acordo com o regimento. É só isso que lhe peço. Senhor Deputado, a minha tolerância tem sido com todos os grupos parlamentares. Eu apelo sempre à autorregulação. Isto é uma discussão que teremos em sede. Muito bem, isto é uma discussão que teremos em sede de reunião de mesa e coordenadores. Obrigada. Pelo grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, a senhora deputada Patrícia Gil Vaz. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados. Pedia, antes de mais, desculpa pela minha voz, mas estou um bocadinho engripada, portanto vou tentar fazer o meu melhor. Antes de mais, gostava de agradecer à doutora Catarina Pradi Castro pela petição e por ter baseado a escrita com base na evidência científica, mas também na experiência empírica. Por isso deu muito gosto de ler esta petição, precisamente por estes fatores.
Antes de mais, eu gostava de dar uma nota inicial, que este é um projeto piloto. Estes projetos servem precisamente para estudar a implementação de medidas, tirar conclusões e depois disso, tomarmos as decisões consoante a implementação, com base numa fundamentação e evidência. E, portanto, este projeto abrange o ano letivo 2023-2024 e quando chega, diz que vai apresentar um projeto de resolução para a cessação deste projeto piloto, esquece que este projeto piloto está a terminar, o ano letivo está a terminar agora durante este mês. Portanto, é um populismo atroz estar a dizer isto nesta audição, quando estamos aqui a tratar de um assunto sério, que é precisamente as conclusões para a frente daquilo que este projeto piloto, e não só, que esta petição nos obriga a refletir. E, portanto, queria também congratular o facto deste projeto piloto prever a autonomia dos agrupamentos escolares, e isto acho que é algo que é positivo e que deve ser notado. E dizer também que lemos atentamente este projeto de petição e estamos muito sensibilizados porque, efetivamente, há problemas com a introdução dos manuais digitais, principalmente no primeiro ciclo. Não é apenas a Suécia, como está referido na petição e como já alguns senhores deputados referiram, que estão a voltar atrás com a introdução dos manuais digitais, também a Dinamarca, o Reino Unido e a Noruega. Vários cientistas, quando são consultados com este problema, todos eles referem os problemas ao nível da saúde física, mas também da saúde mental, que a introdução dos manuais digitais no primeiro ciclo comporta, não só nestas idades, mas também para o futuro. A própria dimensão do desenvolvimento psicomotor, com o desenvolvimento da motricidade fina, um conjunto de competências que as crianças precisam desenvolver e que está provado que a exposição aos manuais digitais tem graves malefícios nesse desenvolvimento. Portanto, são aqui todas umas dimensões que são importantes de refletir e tirar as devidas conclusões. Mas também há uma outra dimensão que tem a ver com os problemas logísticos e de infraestruturas, que também está devidamente referida na petição e que precisamente criam desigualdades, e não é por acaso que a Iniciativa Liberal já congratulou o grupo parlamentar do PC e o Governo relativamente a este ponto, que este Governo voltou atrás na decisão do anterior Governo de os exames nacionais, hoje está a ser realizado o Exame Nacional de Matemática do 9º ano, voltarem a ser em formato de papel, precisamente porque não estavam previstas e não estavam asseguradas as condições de igualdade no acesso à internet e no acesso a computadores de todas as crianças, do interior ao litoral, norte a sul do país. E, portanto, são várias as dimensões que estão aqui em causa. Parece-nos que é importante perceber quais vão ser as conclusões deste projeto piloto, que a senhora peticionária Catarina Castro já adiantou algumas, com base na sua experiência empírica, mas também com o inquérito que fez a outros encarregados de educação. E o que nós apelamos é que o Ministério da Educação faça o mesmo e depois decida em consonância com essas mesmas conclusões. Por último, dizer que a Iniciativa Liberal é uma acérrima defensora da tecnologia e da digitalização como ferramenta para o progresso e para sociedades mais preparadas, mas não podemos com isto estar a prejudicar, vou mesmo terminar, os nossos alunos. E por isso, para terminar, eu gostava de perguntar à senhora peticionária, com base na sua experiência e também daquilo que já pôde consultar dos outros encarregados de educação, qual é a vossa opinião em que exista, por exemplo, um modelo misto, em que se faça um estímulo das duas componentes, obviamente que nas idades as crianças mais novas, o acesso a estas ferramentas, obviamente, será mais restrito, mas com o evoluir do ano de escolaridade e das idades, vá progressivamente permitindo que tenham acesso a estas ferramentas mais tecnológicas. Obrigada. Também em preparação de futuro. Obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. A senhora deputada Isabel Mendes Lopes, do Partido Livre, faça favor. Muito obrigada, senhor Presidente. Muito bom dia.
Eu gostava de agradecer também aos peticionários, à doutora Catarina Prado Castro, por nos trazer esta petição. A questão da digitalização é algo que é inevitável e que nós temos de saber acompanhar, e as escolas também têm de saber acompanhar. Mas nós compreendemos muito bem a posição dos peticionários, porque muitas vezes, de facto, há uma tentativa de excessiva digitalização dos manuais escolares e muitas vezes isso nem sequer traz maior interatividade ou um grande aproveitamento da tecnologia em si. Muitas vezes os manuais escolares acabam por ser simplesmente o mesmo que o manual físico e acabamos por não ter as vantagens de um manual digital e perder as vantagens do manual físico. E por isso concordamos que é preciso avaliar e é importante haver projetos piloto para perceber e para avaliar, e agora a avaliação deste projeto piloto, em conjunto com outros relatórios que também já existem sobre a questão da desmaterialização de manuais, seja da Universidade Católica, seja da DGE, mas é importante fazer-se esta reflexão. Mas nós, na verdade, até gostaríamos que a reflexão fosse um bocadinho mais além, porque a própria utilização do manual escolar como principal ferramenta na escola pode ser questionada, sobretudo no primeiro ciclo. Nós entendemos que os manuais escolares devem ser um complemento à educação e não a principal base da educação. Há muitas formas lúdicas e pedagógicas de transmitir o conhecimento necessário para o desenvolvimento das crianças e dos jovens, que não seja só através dos manuais escolares. Mas, dito isto, como disse no início, a digitalização é inevitável e também nos parece que a escola tem o papel de garantir que todas as pessoas têm as competências para viver a digitalização e como a escola pública deve ser um motor de igualdade, também nas competências digitais isso é muito importante, seja no ensino de programação, seja no ensino da interação com a tecnologia, mas falamos não só para as crianças e jovens, mas também para as famílias e para a escola, porque o que acontece é que a evolução tecnológica é muito rápida e é difícil ter a adaptação necessária para conseguir acompanhar. E eu estou a falar disto a propósito também de uma das preocupações relacionadas com jogos e as redes sociais, o acesso à pornografia, e a escola também tem de dar essas ferramentas não só aos alunos, mas também às famílias, porque às vezes é difícil para as famílias também conseguirem acompanhar a evolução e conseguirem acompanhar as suas crianças na evolução do que é a internet. Além da avaliação do projeto piloto, também é muito importante agora fazer uma avaliação de como correram as provas de aferição que acabaram de ser feitas em modo digital, tanto em aspectos logísticos, funcionamento dos computadores, do acesso à internet, da energia, etc., mas também nos aspectos de facilidade de utilização por parte dos alunos, para perceber, de facto, quais é que foram os problemas que houve nestas provas de aferição digital. E, portanto, o que é que eu quero transmitir? Que o livro acompanha as preocupações dos peticionários em haver uma relação mais saudável com a digitalização nas escolas e com as ferramentas digitais que são usadas nas escolas. E a pergunta que eu gostaria de deixar era também muito semelhante à pergunta que já foi feita: qual é que será a forma como os peticionários veem que a digitalização pode ser introduzida nas escolas? Como é que será a forma mais saudável de o fazer, tendo em conta que a digitalização é inevitável e que a escola tem de dar as ferramentas também para que crianças e jovens aprendam a trabalhar com a digitalização. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Feita a ronda pelos partidos presentes na reunião, eu dava então a palavra à Sra. Doutora Catarina Prado e Castro para uma intervenção final, que será então de cerca de 7 minutos. Peço que não exceda. Muito obrigada. Obrigada. Bem, eu vou começar então por responder aqui à pergunta do deputado José Carvalho. Porque é que os dados dos inquéritos porque é que nós achamos que os dados dos inquéritos foram omitidos.
e seria ainda pertinente publicá-los, ou seja, eu acho que obviamente que seria pertinente publicá-los porque seriam dados oficiais, portanto nós temos dados bastante representativos e com amostras que fizemos questão que fossem amostras idênticas às do relatório de 2021, portanto temos quase 500 respostas de encarregados de educação e quase 200 respostas de professores até ao momento, e portanto que eram os números também do relatório de 2021, mas obviamente que o relatório oficial é um relatório oficial e nós estamos em crer que os resultados não vão ser muito diferentes, portanto nós fizemos um trabalho melhor, o mais rigoroso possível, de chegar tanto a encarregados de educação como a docentes, e portanto achamos que de facto os dados oficiais serão muito, muito idênticos. Porquê é que eles foram omitidos? Provavelmente porque não seriam bons resultados, quer dizer, mas não sei, isto são mera especulação, porque não faço ideia. Mas que de facto não é normal um projeto piloto estar no 4º ano e não haver nenhuma avaliação do projeto, não é? A não ser no 1º ano, quer dizer, entretanto passaram vários. E todos os anos nós sabemos que professores, alunos e pais respondiam a esses inquéritos. Portanto, naturalmente, o esperado seria que houvesse relatórios no final de cada ano, que de facto não existiu, isso não existiu. E, portanto, seria muito importante, obviamente, publicar esses dados, porque se está a decorrer um projeto piloto, é suposto haver avaliações para se decidir pela sua continuidade ou por se acabar com essa experiência. O projeto piloto é uma experiência, não é? Relativamente à pergunta da deputada Patrícia Gil Vaz, e vou juntá-la com a da deputada Isabel Lopes, porque são basicamente a mesma pergunta, qual a opinião sobre o modelo misto e qual a forma como a digitalização deve ser introduzida nas escolas. Portanto, eu vou ler aqui algo que tinha trazido também para terminar deixando as nossas sugestões, aquilo que achamos que seria o mais correto fazer nas escolas, no fundo é o que responde a estas perguntas. Eu acho, e as pessoas que assinaram esta petição estão na mesma linha do meu pensamento, portanto, em vez da escola dar portáteis e tablets aos alunos desde tenras idades, e dou-vos como exemplo, o meu filho que tem 8 anos tem a cargo dele um portátil e um tablet, portanto desde os 8, e nós achamos que seria mais vantajoso e muito mais saudável ter escolas com salas de informática bem equipadas, onde eles possam trabalhar durante o período letivo. Ou seja, é possível ensinar os alunos sem que eles tenham portáteis nas suas mãos todo o dia na escola. Portanto, seria muito mais saudável, muito mais... e seria igualmente eficaz, porque, na verdade, todo o resto do tempo em que eles têm os computadores nas suas mãos é para uso lúdico e para distrações, ok? Portanto, eles focando-se no período letivo em salas bem equipadas, com bons computadores, boa internet, isso seria... dar-lhes competências digitais dessa forma seria aquilo que para nós faz sentido. É fundamental, obviamente, dar-lhes os manuais em papel. Nós não podemos negligenciar o digital, porque o digital está em todo lado. E este modelo misto já existia antes de existirem os manuais. As crianças que ainda estão com manuais em papel também têm modelo misto, porque o professor usa recursos digitais constantemente hoje em dia. Porque qual é o professor que não mostra vídeos, que não faz atividades interativas hoje em dia com o mundo de materiais disponíveis na internet? Claro que usam. Portanto, mas é fundamental dar-lhes os manuais em papel, já que sabemos que a aprendizagem através da leitura e da escrita em papel é claramente benéfica. Portanto, a ciência diz-nos isso, os professores dizem-no mesmo, os pais e as crianças corroboram. E claro que não podia deixar de dizer que obviamente, gostaríamos que fosse investido muito do dinheiro que é investido nestes materiais digitais, que é importante também investir em recursos humanos que faltam na escola e em dignificar espaços físicos de muitas escolas. Pronto, e para terminar, dados atuais indicam-nos que pré-adolescentes e adolescentes passam 5 e 9 horas diárias, respectivamente, ligados à internet, presos a olhar para ecrãs, e todos nós concordaremos sobre a perda de tempo e oportunidades de desenvolver competências que isto representa nas suas vidas. A melhor forma de prepararmos os nossos filhos para os desafios do futuro é proporcionar-lhes uma infância e adolescência o mais saudáveis possível, em que tenham oportunidades de brincar livremente e socializar, experimentar, desenvolver a criatividade e a imaginação que os ecrãs claramente bloqueiam, pois tudo isto potencia o seu bem-estar e desenvolvimento cognitivo necessários para uma vida plena. Portanto, é esta a minha perspectiva sobre como deve ser feita a digitalização na escola. Portanto, e concretamente não devem ser dados computadores a crianças de primeiro, segundo e terceiro ciclo, ou seja, só a partir do secundário e mesmo assim com filtros devidamente equipados com os filtros que se espera para conteúdos de adultos. Mas de facto não vejo interesse em crianças de primeiro, segundo e terceiro ciclo terem o seu próprio computador
acredito muito mais numa escola bem equipada, com espaços próprios e que os liberte, de facto, dos ecrãs. E pronto, e era isso da minha parte o que vos queria dizer. Muito obrigada, Sra. Catarina Prado e Castro. Agradecemos a iniciativa da petição e o contributo que nos traz para a reflexão sobre esta temática, que é naturalmente muito relevante. Muito obrigada, bem-aja. Obrigada. 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 Podemos encerrar?